A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus viu teu cansaço, tuas lágrimas em silêncio, e te trouxe até este lugar de refúgio e cura. Esta oração não é comum. É um clamor de guerra, de libertação, de restauração para quem já não aguenta mais sofrer. Prepare teu coração, porque hoje o céu vai se mover sobre tua vida. Respire fundo por um instante e permita que o Espírito Santo fale com você. Agora repita comigo: Senhor meu Deus e Pai Celestial, neste momento sagrado eu me prostro em Tua presença com o coração quebrantado, clamando pelo Teu socorro, pois estou cansado do sofrimento, da opressão maligna e das investidas do inimigo. Sei que Tu és Deus de guerra, Deus de justiça, Deus que liberta os oprimidos e quebra as correntes espirituais. Tua palavra diz em Salmos 34:17: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu me levanto com fé contra toda força maligna que tem tentado roubar minha paz, minha saúde, minha mente, minha casa e minha esperança. Eu declaro agora: basta, chega de sofrer. Eu não aceito mais essa escravidão espiritual. Tua palavra diz em Tiago 4:7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então eu me sujeito ao teu domínio, Senhor, e resisto com autoridade o diabo agora. Senhor, arranca com tua mão poderosa toda a seta inflamada do maligno lançada contra mim, toda a maldição proferida, toda a palavra de derrota, toda a opressão noturna, todos os tormentos da mente, toda a ansiedade que não vem de ti. Eu suplico pelo sangue do Cordeiro, pois Apocalipse 12:11 declara: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eu declaro que o sangue de Jesus é sobre mim, minha casa e minha família. Pai eterno, limpa o meu ambiente espiritual. Envia teus anjos agora com espadas flamejantes para guerrear contra os espíritos das trevas que rondam minha vida. Tua palavra garante em Salmos 91:11 que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu invoco agora, em nome de Jesus, a presença do teu exército celestial, que acampem ao redor da minha vida, pois não lutamos contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, conforme Efésios 6:12. Eu coloco sobre mim agora toda a armadura espiritual de Deus, o capacete da salvação sobre a minha mente, para proteger meus pensamentos contra enganos e mentiras, o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno, a couraça da justiça sobre meu coração, o cinturão da verdade que me dá firmeza. Calço meus pés com o evangelho da paz, empunho a espada do Espírito, que é a tua palavra, viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Espírito Santo, sopra sobre mim agora com teu vento purificador. Visita os lugares ocultos do meu coração e da minha mente. Revela e remove tudo aquilo que está dando legalidade ao inimigo. Queima, consome, destrói tudo o que é impuro. Eu não quero mais carregar correntes. Eu não quero mais viver dominado por espíritos de medo, tristeza, enfermidade, miséria, confusão e desânimo. Eu clamo: liberta-me, Senhor. Tua palavra diz em João 8:36: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Deus de Elias, manifesta o teu poder neste momento. Assim como fizeste cair fogo do céu e envergonhaste os profetas de Baal, envia fogo santo para consumir todo altar estranho levantado contra mim. Toda obra de feitiçaria, vodú, macumbaria, encantamento, magia negra ou branca. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Nenhum encantamento pode prevalecer contra quem está coberto pelo sangue do Cordeiro. Tua palavra afirma em Números 23:23. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Levanta-te, Senhor. Seja dissipado todo o exército do inferno que tem se levantado contra mim. Que todo espírito de opressão, de tormento noturno, de pesadelos,
de vozes malignas, de sombras, de cansaço espiritual e físico, perca agora toda a força e caia por terra. Eu te invoco, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Tomo posse da promessa de 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Neste momento eu declaro em alta voz: chega de sofrer, chega de perder, chega de andar em círculos. Eu tomo autoridade como filho do Deus Altíssimo e ordeno que toda influência demoníaca seja cortada agora, em nome de Jesus. Toda raiz de opressão que vem da linhagem familiar, toda maldição hereditária, todo laço ancestral, seja quebrado agora pelo poder do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá e já venceu na cruz por mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8:31. Ecoa dentro do meu espírito como um rugido de vitória. Não temerei, pois não estou só. O Senhor dos exércitos marcha à minha frente, e Ele é poderoso em batalha. Estou escondido sob as tuas asas. Eu profetizo que este é o começo de uma nova estação, onde o sofrimento será vencido pela presença gloriosa do Espírito Santo. Eu me posiciono como guerreiro do céu, como filho da luz, e marcho agora em liberdade, Senhor, com a autoridade concedida pelo nome de Jesus Cristo. Eu não oro em fraqueza, mas em força espiritual, pois tua palavra diz em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tomo posse desse poder e piso agora toda serpente maligna que se escondeu em meu caminho. Eu declaro em nome de Jesus que toda fortaleza espiritual escondida no invisível, toda estrutura demoníaca que opera em segredo, manipulando minha vida por trás das cortinas, seja agora exposta, desmascarada e destruída. Tua luz dissipa as trevas, ó Deus, assim como diz 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Que tua luz invada minha alma e ambiente agora. Desfaça, Senhor, todo ciclo de opressão, toda repetição maligna, toda volta ao mesmo ponto, toda prisão cíclica, toda porta que se fecha sempre que estou perto da vitória. Eu profetizo um novo tempo, um novo ciclo, uma nova rota. Eu quebro a cadeia do retrocesso. Eu anulo toda obra feita em mesas ocultas, em terreiros, em rituais, em pactos. Eu declaro: o sacrifício de Jesus na cruz é maior que qualquer oferenda do inferno. Meu Deus, coloca a tua mão poderosa sobre cada área onde fui humilhado, oprimido, confundido. Traz restauração. Tua palavra declara em Joel 2:25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu creio na restituição divina. Tudo que foi perdido por causa da ação do inimigo será devolvido com dupla honra. Onde houve vergonha, virá glória. Onde houve lágrimas, virá alegria. Onde houve dor, virá cura. Espírito Santo me ensina a orar com fogo e discernimento. Eu não quero orações mornas nem palavras vazias. Quero clamar com entendimento espiritual. Revela-me as raízes do mal que precisam ser arrancadas. Revela-me onde estão as brechas espirituais. Assim como Davi clamou em Salmos 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Purifica-me, Senhor. Tira de mim toda a acomodação espiritual, toda a passividade que permite o inimigo se instalar. Que eu seja vigilante, pois tua palavra diz em 1 Pedro 5:8: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu me levanto como sentinela espiritual da minha casa, da minha família, da minha mente. Nenhum espírito terá mais autoridade sobre meu território. Eu consagro minha casa ao Senhor dos Exércitos. Cada cômodo, cada parede, cada espaço, seja purificado com o sangue de Jesus. Toda presença espiritual maligna que se instalou no ambiente
seja ela de medo, confusão, opressão ou perturbação, saia agora. Eu declaro que minha casa é lugar de paz, de cura, de sono restaurador, de louvor e adoração ao Rei da Glória. Que Salmos 91 seja a atmosfera permanente do meu lar. Pai amado, sela meus sonhos e pensamentos com tua presença. Nenhuma visitação demoníaca terá legalidade sobre meu descanso. Que tua glória cubra meu travesseiro. Que tua mão esteja sobre minha cabeça à noite, como diz Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás, o teu sono será suave. Que todo espírito que atua no oculto, súcubos, íncubos, sombras, bruxarias, seja destruído agora pelo fogo do Espírito Santo. Eu levanto agora uma declaração profética. O reino das trevas perderá influência sobre mim. Os grilhões caem, as correntes se rompem, e o jugo se desfaz. Isaías 10:27 diz: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu clamo pela unção que quebra jugos, que desfaz laços, que liberta mentes e restaura destinos. Jesus, teu nome é acima de todo nome. Diante de ti todo joelho se dobra, inclusive os joelhos dos demônios que têm agido contra mim. Eu declaro: demônios da enfermidade, da miséria, do desânimo, da frustração, da divisão familiar, ouçam a voz do Senhor. Retirem-se agora em nome de Jesus. Esta vida não é mais território de derrota, mas lugar de conquista, pois Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Espírito Santo sopra agora como vento impetuoso, varre toda a sujeira espiritual, todo o cansaço da alma, toda a poeira da guerra. Renova as forças daquele que ora, como diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vem com teu fôlego de vida e levanta o que estava prostrado. Em nome de Jesus Cristo, eu revogo agora toda sentença maligna, todo decreto proferido nos ares, nos altares do inferno, nos rituais das trevas, nos pactos herdados por gerações. Toda palavra dita com ódio, toda maldição liberada com a intenção de aprisionar minha alma, toda acusação espiritual, seja anulada agora pelo sangue do Cordeiro. Tua palavra diz em Colossenses 2:14 que a cédula de dívida foi riscada. Eu consagro minha casa ao Senhor dos Exércitos. Cada cômodo, cada parede, cada espaço, seja purificado com o sangue de Jesus. Toda presença espiritual maligna que se instalou no ambiente, seja ela de medo, confusão, opressão ou perturbação, saia agora. Eu declaro que minha casa é lugar de paz, de cura, de sono restaurador, de louvor e adoração ao Rei da Glória. Que Salmos 91 seja a atmosfera permanente do meu lar. Pai amado, sela meus sonhos e pensamentos com tua presença. Nenhuma visitação demoníaca terá legalidade sobre meu descanso. Que tua glória cubra meu travesseiro. Que tua mão esteja sobre minha cabeça à noite, como diz Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás, o teu sono será suave. Que todo espírito que atua no oculto, súcubos, íncubos, sombras, bruxarias, seja destruído agora pelo fogo do Espírito Santo. Eu levanto agora uma declaração profética. O reino das trevas perderá influência sobre mim. Os grilhões caem, as correntes se rompem, e o jugo se desfaz. Isaías 10:27 diz: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu clamo pela unção que quebra jugos, que desfaz laços, que liberta mentes e restaura destinos. Jesus, teu nome é acima de todo nome. Diante de ti todo joelho se dobra, inclusive os joelhos dos demônios que têm agido contra mim. Eu declaro: demônios da enfermidade, da miséria, do desânimo, da frustração, da divisão familiar, ouçam a voz do Senhor. Retirem-se agora em nome de Jesus. Esta vida não é mais território de derrota, mas lugar de conquista, pois Deus não me deu espírito de medo, mas de poder,
amor e moderação. Espírito Santo sopra agora como vento impetuoso, varre toda a sujeira espiritual, todo o cansaço da alma, toda a poeira da guerra. Renova as forças daquele que ora, como diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vem com teu fôlego de vida e levanta o que estava prostrado. Em nome de Jesus Cristo, eu revogo agora toda sentença maligna, todo decreto proferido nos ares, nos altares do inferno, nos rituais das trevas, nos pactos herdados por gerações. Toda palavra dita com ódio, toda maldição liberada com a intenção de aprisionar minha alma, toda acusação espiritual, seja anulada agora pelo sangue do Cordeiro. Tua palavra diz em Colossenses 2:14 que a cédula de dívida foi riscada. E eu declaro pelo poder da cruz que nenhuma acusação do inferno tem mais validade sobre mim. Sou redimido, sou perdoado, sou lavado, sou propriedade exclusiva do Senhor. Não pertenço mais às trevas, pertenço à luz. Efésios 1:7 confirma: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Estou coberto pela tua graça, Senhor. Não há mais condenação. Romanos 8:1 declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu tomo posse dessa palavra e declaro que toda condenação que me persegue, toda culpa sem causa, toda voz que me acusa dia e noite, seja calada agora em nome de Jesus. Satanás é o acusador, mas Jesus é meu advogado. Ele me defende, me cobre, me restaura e me justifica com justiça eterna. Pai amado, visita agora os traumas mais profundos, as feridas que ninguém vê, os medos que escondi por tanto tempo. Restaura a minha alma como está escrito no Salmo 23:3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera-me, Senhor. Sara as partes da minha mente que foram oprimidas por anos. Entra com tua luz nas regiões sombrias do meu interior e faz morada. Eu oro contra o espírito da rejeição, espírito de abandono, espírito de humilhação, espírito de orfandade emocional. Tudo o que me faz sentir inferior, excluído, esquecido, seja lançado fora em nome de Jesus. O Senhor me chamou de filho, e Romanos 8:15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Deus eterno, eu clamo também contra os laços sentimentais espirituais que me prendem ao passado. Toda alma ligada a mim por pacto ilícito, por experiências sexuais fora da tua vontade, por manipulações emocionais, seja agora desligada em nome de Jesus. Eu me desvinculo de todo elo de alma que tem trazido peso espiritual. Eu declaro liberdade sobre meus sentimentos e que o amor de Deus inunde meu interior. Quebra, Senhor, toda a cadeia emocional que ainda me prende a relacionamentos tóxicos, abusivos, doentios. Eu profetizo cura sobre minha história. O que passou, passou. O sangue de Jesus já cobriu meu passado. 2 Coríntios 5:17 afirma: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu tomo posse dessa novidade de vida agora mesmo. Senhor, eu clamo agora contra o espírito de miséria. Todo espírito devorador, gafanhoto, cortador, migrador, seja agora repreendido em nome de Jesus. Malaquias 3:11 promete: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra. Que toda obra do inimigo contra minhas finanças, meu sustento, meu trabalho, seja cancelada. Abençoa as obras das minhas mãos. Que o espírito de escassez perca poder sobre mim. Onde houver roubo, que haja restituição. Onde houver escassez, que haja abundância. Onde houver portas fechadas, que se abram. Senhor, eu coloco diante de ti meus dízimos, ofertas, projetos, ideias e sonhos.
Tudo que me deste, tudo que tenho e sou, é teu. Guia-me pelo teu espírito para romper na área financeira. Abençoa-me, para que eu abençoe outros. Meu Deus, entra agora com justiça divina. Onde há opressão, age com teu braço forte. Onde há acusações, responde com tua glória. Onde há levantes do inferno, envia teus anjos com espadas desembainhadas. Que cada plano do inimigo contra minha vida, meus filhos, meu casamento, meus negócios e meu ministério, fracasse, assim como está escrito em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Desfaz, Senhor, os laços ocultos. Corta as correntes que não vejo, mas que sinto no espírito. Tira os pesos espirituais, as amarras que me puxam para trás. Toda corrente que me prende ao fracasso, à tristeza crônica, ao medo constante, seja agora cortada. O Senhor me chamou para a liberdade. Tua palavra em Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu sou livre em Cristo. Fortalece minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha, como diz o Salmo 144:1. Que eu seja como Davi, que mesmo pequeno, venceu gigantes. Que eu seja como Josué, que enfrentou muralhas e viu elas ruírem ao som da obediência. Que eu seja como Paulo, que mesmo acorrentado, adorava com autoridade e via as prisões se abrirem. Que minha fé ative milagres hoje mesmo. Alinha-me contigo, Espírito Santo. Não quero andar por vistas, nem por emoções, mas por fé. Guia-me no Espírito para vencer no invisível. Ensina-me a jejuar, a vigiar, a discernir. Dá-me sensibilidade espiritual. Não quero dormir espiritualmente enquanto o inimigo planta sementes malignas. Quero estar atento, como está escrito em Mateus 13:25. O inimigo veio e semeou o joio enquanto os homens dormiam. Dá-me, Senhor, um espírito vigilante. Abre meus olhos espirituais como o Senhor fez com o servo de Eliseu em 2 Reis 6:17. Senhor, peço-te, abre os olhos dele para que veja. Que eu veja além do natural, que eu discirna os ataques antes que cheguem, que eu perceba o movimento do céu e do inferno. Quero ser guiado pela tua nuvem durante o dia e pelo teu fogo durante a noite. Quero caminhar em tua presença contínua. Eu consagro a ti, ó Deus, meus ouvidos, meus olhos, minha mente, minha boca, minhas mãos e meus pés. Tudo em mim seja instrumento da tua glória. Tira de mim todo instrumento de iniquidade. Limpa meu corpo como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 afirma: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Eu sou tua morada. Limpa-me e habita em mim com poder. Senhor, eu clamo por alinhamento total, espiritual, emocional, físico e familiar. Tudo em minha vida se alinhe ao teu plano. Tudo que está fora da tua vontade seja corrigido. Toda porta que tu não abriste, fecha agora. E toda porta que o inferno tenta manter trancada, abre com tua chave de Davi. Apocalipse 3:7 diz que tu tens a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu confio no teu controle. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Deus que sara todas as enfermidades, eu me achego a ti clamando por cura e proteção. Tua palavra declara em Êxodo 15:26: eu sou o Senhor que te sara. Por isso, eu invoco o teu nome sobre todo o corpo ferido, sobre todo o organismo afetado, sobre toda célula atacada, sobre toda enfermidade física, emocional e espiritual. Tu tens poder para curar o impossível. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro guerra contra o espírito da enfermidade. Espírito de câncer, espírito de doenças autoimunes, vírus, bactérias, tumores, dores crônicas, paralisias, doenças emocionais, depressão, ansiedade, esquizofrenia. Todo nome de doença que se levanta contra mim, contra minha família, contra meus filhos, caia por terra agora. Filipenses 2:10 diz que ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Eu lanço fora toda enfermidade hereditária, toda maldição de doenças que percorre gerações.
Toda sentença médica que tenta condenar minha linhagem, seja quebrada agora em nome de Jesus. Tua palavra diz em Galatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Eu sou livre da herança de enfermidade. Meu corpo pertence ao Espírito Santo, não ao espírito da dor. Senhor, envia tua palavra e sara, como está escrito em Salmo 107:20. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição. Envia tua palavra agora, onde há dores ocultas, onde há diagnósticos sem esperança, onde a medicina não vê saída. Tu és Deus de milagres. Tu és Deus que ressuscita o que está morto. Tu sopras vida sobre ossos secos, como em Ezequiel 37. Sopra agora vida sobre este corpo enfermo. Deus eterno, eu declaro que nenhum órgão meu ou dos meus filhos será tomado por enfermidade maligna. Pulmões, coração, rins, fígado, ossos, sangue, pele, cérebro, todos sejam cobertos pelo sangue de Jesus. Eu selo nossos corpos com o poder da cruz. Eu declaro, nenhuma enfermidade permanecerá, pois Isaías 53:5 afirma: pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu tomo posse dessa cura já consumada. Levanta-te, Senhor, contra toda seta maligna lançada nos sonhos, nos alimentos, nos contatos, nos ambientes. Toda enfermidade plantada por inveja, por feitiçaria, por pacto, por toque contaminado, por ataques noturnos, eu repreendo agora em nome de Jesus. A cruz é maior, o sangue é mais forte. Jesus já venceu a morte, e eu sou herdeiro da vitória dele. Eu não aceito a enfermidade como destino. Eu oro agora, Deus poderoso, pela proteção sobrenatural sobre os meus filhos. Cada um deles seja selado com o sangue do Cordeiro. Guarda sua entrada e sua saída, seu levantar e deitar. Como está escrito em Salmos 121:8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Guarda, Senhor, os caminhos, as decisões, os pensamentos e o futuro dos meus filhos. Livra-os de toda a armadilha do inferno, do abuso, do vício, da rebeldia, do engano, da depressão, da perversão, das más companhias. Protege-os dos perigos visíveis e invisíveis. Esconde-os sob tuas asas, como diz Salmos 91:4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Que cada filho meu cresça debaixo da tua proteção divina, longe das influências de Babilônia. Eu declaro, Senhor, que nenhum espírito enviado contra os meus filhos prosperará. Toda seta emocional, espiritual ou física será interceptada pelos teus anjos. Toda armadilha de abuso, de acidente, de roubo de identidade espiritual, seja desfeita agora. Teus anjos guerreiros acampem ao redor deles, em casa, na escola, na rua, nos caminhos, nas amizades, e que o Espírito Santo seja o melhor amigo deles. Eu profetizo: meus filhos não servirão a Baal, nem andarão por caminhos tortuosos, não serão laçados pela cultura mundana, nem arrastados por doutrinas mentirosas. São herança do Senhor. Como diz Salmos 127:3, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. São flechas afiadas, guerreiros espirituais, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, destinados a impactar gerações. Quebra, Senhor, toda palavra negativa lançada sobre meus filhos. Todo, ele não vai dar certo. Todo, ela vai ser igual ao pai. Todo, esse menino é problema. Eu cancelo agora essas palavras malditas. Só tua palavra tem poder sobre eles. Eu declaro que eles são cabeça e não cauda, são bênção e não maldição, são promessas vivas do céu na terra. Eu declaro que os filhos dos justos serão poderosos na terra. Visita, Pai, agora toda criança doente, toda criança internada em estado terminal sofrendo dores. Que a tua mão de cura as toque, como tu fizeste com a filha de Jairo, como tocaste o filho da viúva de Naim, como curaste os filhos do povo de Israel no deserto, opera mais uma vez. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cura, liberta, levanta, transforma, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, entra também na saúde emocional dos meus filhos.
Sara feridas internas. Cura traumas, medos, angústias, timidez, raiva reprimida. Dá-lhes mente sã, coração manso, espírito forte e alma firme em ti. Livra-os de influências de redes sociais malignas, de músicas destrutivas, de ideologias confusas. Guarda o coração e os olhos deles em ti, Senhor. Que eles te amem com pureza e verdade. Senhor, visita as escolas, as universidades, os ambientes educacionais. Cobre os professores com tua unção. Envia pessoas justas ao redor dos meus filhos. Onde houver ameaça espiritual nesses lugares, ideologias contrárias à tua palavra, violência, imoralidade, abusos, que tu te levantes e entres com justiça. Que nenhuma semente do inferno seja semeada no coração das nossas crianças. Levanta intercessores, pais e mães de oração, para vigiar pelos filhos. Levanta professores cristãos, líderes cheios do Espírito, amigos que edifiquem, que haja rede de proteção espiritual sobre eles. Eu declaro que os céus estão abertos sobre minha casa, sobre meus filhos, e que nenhum demônio terá domínio sobre suas vidas. Nenhum altar estranho se levantará contra minha descendência. Meus filhos são marcados com promessa. Joel 2:28 diz: E acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu declaro essa palavra sobre minha casa. Filhos cheios do Espírito, filhas profetizando geração de avivamento. Mesmo que o mundo escureça, a luz de Cristo brilhará neles. Eles carregarão a tocha da verdade nesta geração. Pai de poder e glória, Deus Altíssimo, eu levanto um clamor de guerra contra todo encosto espiritual. Todo espírito sugador, vampiro de energia, entidade que se alimenta da minha força vital, da minha mente, do meu ânimo, da minha saúde e do meu espírito. Eu me levanto com autoridade em nome de Jesus Cristo para romper com essas presenças malditas que têm drenado minha vida. Tua palavra diz em Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se estou cansado, Senhor, fortalece-me. Se me sinto sugado espiritualmente, renova-me com teu espírito. Se há algo invisível roubando minha energia, minha concentração, minha paz, que seja revelado e destruído agora pelo fogo consumidor que sai do teu trono. Senhor Jesus, eu suplico que tua luz ilumine todo o ponto cego do meu espírito. Se há presenças não autorizadas no meu ambiente, se há encostos alojados nos cantos ocultos da minha casa, se há entidades disfarçadas de amigos, de sonhos, de memórias, de sombras, eu declaro agora, sejam desmascaradas pelo poder do Espírito Santo. Tua palavra diz que a luz dissipa toda a treva. Eu invoco tua luz. Eu oro contra todo laço espiritual com defuntos, com almas penadas, com entidades sem descanso, com espíritos familiares que se passam por entes queridos, mas operam em engano. Tua palavra diz em Deuteronômio 18:10-12, que é abominação consultar os mortos. Eu renuncio todo elo com espíritos de morte, de túmulo, de cemitério, de velório, de luto eterno. Corto todo acesso espiritual ao mundo dos mortos. Senhor, queima agora com teu fogo purificador todo cordão espiritual que me liga a espíritos vampíricos. Entidades que sugam minha energia à noite, que me visitam em sonhos, que me causam sonolência excessiva, dores constantes sem causa médica, fadiga espiritual, perturbação mental, perda de foco. Eu ordeno. Saiam agora em nome de Jesus. Vocês não têm direito sobre mim. Eu pertenço ao Deus vivo. Pai, sela meu espírito, minha alma e meu corpo com o sangue de Jesus Cristo. Nenhum encosto poderá habitar perto de mim, porque estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91:1 declara: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu descanso em ti, Senhor. Nenhuma entidade oculta terá mais espaço no meu ambiente. Eu purifico meu lar com tua presença. Espírito Santo, sopra agora no meu quarto, na minha cama, nas minhas roupas, nos objetos que possuo, nos lugares por onde ando.
Tudo que foi contaminado espiritualmente seja santificado. Se houver alguma coisa consagrada às trevas, presentes, lembranças, imagens, roupas, bijuterias, artefatos, revela-me para que eu remova. Pois tua palavra diz em Atos 19:19, que os que creram queimaram tudo que era maldito. Eu clamo contra todo espírito que entra em meu campo espiritual por meio do toque, da inveja, da palavra amaldiçoada, do objeto consagrado, do relacionamento tóxico. Senhor, fecha as brechas. Tua palavra diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Eu não darei mais lugar nem por cansaço nem por ignorância. Eu sou vigilante. Tudo em mim e ao meu redor será morada do Espírito Santo, não de espíritos sugadores. Deus poderoso, quebra agora a atuação dos parasitas espirituais que se alimentam da minha fé. Espíritos que se infiltram para minar minha confiança, confundir minha mente, tirar minha concentração na oração, secar minha fome pela palavra, bloquear meus ouvidos espirituais. Eu declaro, vocês não têm mais acesso. Estou revestido com a armadura de Deus. Capacete da salvação na mente, espada do Espírito na mão. Tua palavra diz em Efésios 6:12, que não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Eu não luto contra pessoas, mas contra as entidades que operam por trás delas. Toda pessoa usada como canal para depositar peso espiritual sobre mim, sem saber, seja agora desligada espiritualmente da minha alma. Não aceito mais transferências espirituais ocultas. Eu oro, Senhor, para que tu me dês discernimento. Discernimento para perceber onde estão os sugadores espirituais. Quem são, o que usam, por onde entram. Como diz Hebreus 5:14, os que têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ativa meu discernimento, que eu perceba não só o que é visível, mas o que está por trás. Que eu não seja enganado por aparência de bondade. Espírito Santo, purifica minha atmosfera. Que o ambiente ao meu redor seja território sagrado. Que a adoração, a oração, a palavra e a comunhão contigo sejam barreira espiritual contra toda tentativa de aproximação das trevas. Tua presença é o meu escudo. Salmos 18:2 diz, o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu libertador. És meu escudo contra todo espírito ladrão de energia e de força. Levanta, Senhor, teus anjos com tochas acesas, para rodearem minha casa como em 2 Reis 6:17. Que cada cômodo da minha residência, cada parede, cada móvel, cada canto, seja agora um altar de adoração. Que o fogo de Deus consuma todo encosto que esteja tentando permanecer. Que todo espírito que se esconde seja obrigado a sair. Eu expulso em nome de Jesus qualquer entidade sem legalidade. Pai, fecha portas que eu mesmo abri sem perceber. Músicas, filmes, objetos, conversas, pecados, práticas do passado, tudo que deu legalidade ao inimigo, eu coloco diante de ti. Confesso, me arrependo e cancelo em nome de Jesus. Como diz 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu sou purificado. Sou propriedade exclusiva do céu. Deus justo, não permitas que nenhuma energia espiritual contrária volte a mim. Toda tentativa de vingança das trevas seja frustrada. Todo espírito que for expulso, que vá para onde Jesus determinar, e não volte mais. Nenhuma retaliação será aceita. Tua palavra diz em Isaías 54:17, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Eu condeno todo intento maligno em nome de Jesus. Senhor, restaura agora tudo o que esses espíritos sugadores drenaram. Que volte à minha disposição espiritual, minha clareza mental, meu ânimo, meu vigor físico, meu apetite pela tua palavra, minha vontade de viver, meu desejo de orar. Tudo que foi roubado seja restituído 7 vezes mais, como diz Provérbios 6:31. O ladrão foi pego e agora tem que devolver tudo com juros. Eu declaro restituição divina. Eu selo esta oração com o sangue de Jesus Cristo.
Nenhum encosto, nenhum espírito sugador, nenhuma presença parasita espiritual permanecerá. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou o templo de Deus vivo. E onde o Espírito de Deus habita, não há espaço para as trevas. 2 Coríntios 3,17 diz: Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu sou livre, eu sou cheio, eu sou ungido pelo Deus que vive. Senhor, revela as ciladas que eu ainda não percebi. Mostra as emboscadas que estão sendo preparadas para me fazer tropeçar. Tua palavra diz em Salmos 119, 105: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Ilumina meu caminho. Que nenhuma armadilha se esconda diante dos teus olhos. Guia-me com tua verdade, para que eu não caia no engano que o inimigo arquitetou. Quebra, Senhor, toda rede que foi armada ao meu redor. Redes de mentiras, de traições, de falsos relacionamentos, de propostas enganosas, de alianças amaldiçoadas. Se houver alguém tentando me laçar com palavras doces, mas intenções malignas, desmascara agora. Como diz Provérbios 26, 24, 26. Os lábios do inimigo dissimulam, mas no coração há engano. Que tudo venha à luz em nome de Jesus. Desfaz toda a estratégia do inferno para me derrubar. Se o inimigo tem preparado armadilhas emocionais para me enfraquecer, relacionamentos tóxicos para me prender, propostas de atalhos para me desviar, eu clamo agora. Fecha essas portas, Senhor. Fecha toda a porta que é isca do inimigo. Livra-me do mal, como está na oração do Pai Nosso. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do maligno. Tua palavra diz em 1 Coríntios 10, 13: Fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Eu confio na tua fidelidade. Sei que não estou sozinho nesta guerra. Tu estás comigo em cada decisão, em cada caminho. Eu não cairei nas mãos do adversário. Nenhuma cilada me prenderá. Eu sou guiado pelo Espírito Santo e conduzido em triunfo por Jesus Cristo, meu Salvador. Eu clamo agora, Pai, contra armadilhas de palavras malditas. Frases que foram lançadas para me desanimar, para semear dúvida, para enfraquecer minha fé. Eu cancelo em nome de Jesus. Toda maldição travestida de conselho, toda crítica que esconde veneno, toda acusação disfarçada de zelo, queime agora com o fogo do Espírito Santo. Tua palavra é minha bússola, não as palavras do homem. Quebra, Senhor, as armadilhas plantadas nos sonhos. Todo ataque noturno, todo laço colocado enquanto durmo, toda tentativa de me manipular espiritualmente por meio de visões falsas, seja destruído em nome de Jesus. Eu cubro meu sono com o sangue do Cordeiro. Que o anjo do Senhor fique ao lado do meu leito e expulse toda tentativa de invasão espiritual. Salmos 4:8 diz: Em paz me deito e logo adormeço. Pai eterno, quebra toda armadilha de confusão mental, toda mentira que tenta me afastar do teu propósito, todo pensamento que não vem de ti. 2 Coríntios 10, 5 diz: Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu declaro: meus pensamentos estão cativos a Jesus. Nenhuma mentira mental me prenderá. Eu tenho a mente de Cristo. Sou livre para discernir, decidir e romper com todo engano. Desmascara, Senhor, as alianças erradas, amizades armadas pelo inferno para me atrasar, pessoas que foram enviadas como armadilha para drenar minha energia, roubar minha unção, desacreditar meu chamado. Afasta, Senhor. Corta essas ligações. Eu quero andar com os que te temem, com os que caminham em aliança contigo. Como diz Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu clamo agora contra toda a armadilha financeira. Propostas de negócio que parecem boas, mas são iscas de desvio. Parcerias que escondem exploração. Investimentos que trazem maldição. Senhor, abre meus olhos. Fecha toda a oportunidade que é cilada. Eu não quero crescer fora da tua direção. Eu não aceito prosperidade sem propósito. Tudo que não vem de ti, Senhor, seja cortado agora. Protege-me também das armadilhas do orgulho, da soberba que leva à queda, do aplauso que esconde destruição,
da vaidade que me afasta da tua glória. Senhor, guarda meu coração humilde. Como diz Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína. Livra-me de mim mesmo, que eu nunca caia na armadilha do sucesso que rouba a intimidade contigo. Prefiro tua presença à fama, tua voz ao aplauso. Quebra, Senhor, armadilhas familiares, palavras que tentam me manter preso ao passado, cobranças que me impedem de crescer, lembranças dolorosas que o inimigo usa para me paralisar. Cura minha história. Transforma o que foi dor em testemunho. Transforma o que foi humilhação em honra. Como diz Gênesis 50:20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Eu creio no teu poder redentor. Senhor Jesus, desfaça as emboscadas que o inimigo preparou para o meu futuro. Palavras lançadas no mundo espiritual para atrasar meu chamado. Armadilhas preparadas com aparência de bênção, mas recheadas de engano. Caminhos enfeitados, mas que levam à morte. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Guarda-me desses caminhos. Eu oro contra armadilhas emocionais, carência, manipulação, feridas não tratadas, vínculos emocionais desordenados. Toda cilada que nasce da alma enfraquecida, seja cancelada agora. Espírito Santo, fortalece minha alma. Sara as rachaduras que ainda podem abrir portas. Dá-me maturidade, equilíbrio, sensatez espiritual. Guia-me no caminho da verdade e livra-me das seduções mentirosas do inferno. Pai, eu declaro: toda armadilha que o inimigo preparou para mim, ele mesmo cairá nela. Como diz Salmos 7:15-16, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua malícia cairá sobre a sua cabeça. Todo plano contrário será revertido. Toda injustiça será corrigida. Todo intento de Satanás será frustrado. E eu marcharei firme debaixo da tua unção, vencendo e avançando sem tropeçar. Senhor, tua palavra declara em Isaías 28:18: e o vosso pacto com a morte será anulado, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. Eu profetizo agora: todo pacto maligno está anulado pelo sangue de Jesus. Senhor, muitos foram consagrados desde o ventre a forças estranhas por palavras, votos, rituais, ou alianças que não vieram de ti. Eu clamo: desfaz agora todo laço espiritual feito por terceiros em meu nome, mesmo sem meu consentimento. Toda oferenda, todo despacho, toda invocação feita com meu nome, minha imagem ou algum objeto pessoal, seja consumido agora pelo fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu renuncio agora a todo pacto de sangue, feito em rituais ocultos, espiritismo, magia negra, candomblé, umbanda, quimbanda, wicca, maçonaria, Rosa Cruz, cultos de idolatria, pactos com demônios, entidades ou guias espirituais. Toda aliança feita com as trevas, direta ou por herança de família, eu cancelo agora pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma maldição antiga tem poder sobre minha vida. Eu oro, Senhor, contra pactos feitos pelos meus antepassados. Se minha linhagem familiar foi consagrada a divindades estranhas, a cultos afro-brasileiros, religiões orientais, se houve pactos de vingança, sangue, feitiçaria ou magia hereditária, eu me levanto agora com a autoridade do Cordeiro de Deus. Como diz 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo é nova criatura. Eu sou nova criação, separado para Deus. Toda consagração feita com alimentos, bebidas, velas, danças, tambores, sacrifícios de animais, oferendas à beira de rios ou cruzilhadas, seja agora invalidada pelo sangue de Jesus. Nenhum altar erguido para outros deuses permanecerá de pé. Eu invoco o fogo consumidor do Senhor para destruir altares, tronos, imagens espirituais, contratos demoníacos, objetos consagrados, roupas, marcas e símbolos malignos. Pai, queima com teu fogo todo pacto que está atuando na vida dos meus filhos, netos e descendentes. Que toda herança maldita seja cortada agora. Como diz Lamentações 5:7,
Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Mas em ti há redenção. Eu declaro: a linhagem da minha casa pertence a Jeová. Toda marca espiritual herdada de cultos pagãos está cancelada agora. Renuncio em nome de Jesus todo pacto de aliança feito por casamento espiritual, íncubos, súcubos, demônios sexuais, pactos noturnos, alianças por anéis espirituais ou votos feitos em sonhos. Eu quebro agora todo elo de casamento demoníaco. Eu retiro todo anel espiritual. Eu clamo que o Espírito Santo purifique minha alma e destrua toda a legalidade que permite a atuação desses espíritos na minha vida. Senhor, quebra também todo pacto feito com palavras. Palavras liberadas por pais, líderes religiosos, curandeiros, feiticeiros, benzedeiras, líderes espirituais de seitas, palavras de consagração, entrega ou maldição. Toda palavra contrária que me ligou a outro espírito está agora desfeita pela autoridade do nome de Jesus. Como diz Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Eu escolho a vida. Todo documento espiritual, contrato maligno, papel assinado no mundo espiritual, seja agora rasgado pelo sangue de Jesus. Eu profetizo. Toda assinatura espiritual feita por ignorância, medo, herança ou sedução está agora apagada. Eu pertenço ao Cordeiro de Deus. Meu nome está escrito no livro da vida. Nenhum contrato com o inferno permanece ativo em minha existência. Pai eterno, toda tatuagem feita como consagração, todo símbolo gravado no corpo, toda marca que representa a aliança com demônios, seitas, ídolos, religiões pagãs, seja agora neutralizada espiritualmente. Ainda que a marca física permaneça, que toda carga espiritual negativa seja arrancada agora. Que haja libertação completa sobre o meu corpo, alma e espírito. Eu sou o templo do Espírito Santo. Liberta-me também dos votos que fiz por dor, revolta, ignorância ou feridas emocionais. Votos como: nunca mais vou amar, ninguém presta, sou do diabo, minha alma está perdida, prefiro morrer, ou outros pactos verbais. Eu cancelo agora essas palavras com o sangue de Jesus. Eu declaro: sou propriedade exclusiva de Deus. Minha boca profetiza vida. Meus lábios invocam ao Deus Altíssimo. Toda troca espiritual feita por meio de pactos, saúde por poder, fama por alma, riqueza por pureza, está cancelada agora. Eu não quero bênçãos do inferno. Eu rejeito presentes amaldiçoados. Eu recuso toda vantagem que venha das trevas. Como Jesus disse em Mateus 4, eu não adorarei a Satanás em troca de glória. Eu adoro somente ao Senhor meu Deus, e a Ele darei culto em espírito e em verdade. Quebra, Senhor, toda dependência espiritual criada por pactos com entidades. Pessoas que me diziam: sem mim você não vive, você me pertence, você fez um juramento, você nunca vai sair disso. Essas vozes estão caladas agora. Toda ameaça demoníaca é anulada. Eu fui comprado por preço de sangue. O Cordeiro venceu. Como está escrito em Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu clamo agora pelo rompimento definitivo com todo o altar familiar que sustenta pacto antigo. Onde houver retratos consagrados, objetos usados em rituais, imagens, livros de feitiçaria, contratos de iniciação, revela, Senhor, que tudo seja destruído. Que nenhum objeto traga legalidade espiritual ao inimigo. Levanta-te, Senhor, como guerreiro, e limpa a minha casa, minha alma e a história da minha família. Por fim, Senhor, levanto minha voz contra pactos que tentam se renovar por meio de sonhos, recaídas, lembranças do passado, aparições espirituais ou sensações de prisão. Eu profetizo: o que foi cortado está selado. O sangue de Jesus está entre mim e as trevas. Toda tentativa de retomar domínio está frustrada. Estou selado com o Espírito Santo da promessa. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Senhor, tua palavra diz em Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Eu não guerreio na minha carne, nem na minha inteligência, mas me revisto agora da força do Espírito Santo. Que o teu poder me revista por completo, da cabeça aos pés, para resistir no dia mau e permanecer firme. Eu clamo, Senhor, pelo cinto da verdade. Que toda mentira do inferno que ainda habita minha mente seja arrancada agora. Eu amarro minha alma à verdade que é Jesus Cristo. Eu declaro que não serei enganado por vozes contrárias, doutrinas estranhas, pensamentos de derrota ou sentimentos de engano. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu ando na verdade. Coloco agora sobre o meu peito a couraça da justiça. Nenhuma acusação do inferno prevalecerá contra mim. Satanás é o acusador dos irmãos, mas eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Toda seta de culpa, vergonha, condenação, medo ou autoacusação, seja agora apagada. Eu sou justificado, santificado e lavado. Como diz Romanos 8:33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Eu calço agora os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Por onde eu andar, levarei a reconciliação. Nenhuma maldição prevalecerá contra o território que o Senhor me entregar. Minhas pisadas são ungidas. Eu piso em serpentes e escorpiões. Declaro que andarei em paz, e minha presença carregará autoridade. Como diz Isaías 52:7. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, Senhor. Tomo agora o escudo da fé, com o qual apago todos os dardos inflamados do maligno, toda seta lançada em forma de pensamentos, ataques espirituais, enfermidades súbitas, perturbações mentais, tentações ou desânimo, são agora bloqueadas. Minha fé está viva, alimentada pela tua palavra. Como diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Minha fé te agrada, Senhor. Coloco sobre minha cabeça o capacete da salvação. Que minha mente seja blindada agora pelo sangue do Cordeiro. Todo ataque de confusão, desorientação espiritual, esquecimento, loucura, medo do futuro ou pensamentos de suicídio, caia por terra agora. Eu tenho a mente de Cristo. Minha mente está salva. Como diz 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e mente sã. Que agora eu empunho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com ela corto laços do inimigo, destruo fortalezas espirituais, anulo decretos das trevas e derrubo muralhas demoníacas. Tua palavra é viva, afiada, como espada de 2 gumes. Eu guerreio com declarações proféticas. Tua palavra em minha boca é arma de combate. Eu declaro, está escrito, Satanás não resiste à palavra viva. Espírito Santo, ativa em mim tua presença de forma plena. Que a unção que despedaça o jugo esteja sobre mim agora. Unge minhas mãos para a batalha, como diz o Salmo 144:1. Unge minha língua com brasas vivas. Unge meus olhos espirituais. Abre meus ouvidos para ouvir tua voz. Enche-me até transbordar. Eu quero andar em unção permanente, não apenas em momentos, mas em comunhão constante. Libera agora, Senhor, os teus anjos guerreiros para pelejarem ao meu favor. Que anjos com espada desembainhada se posicionem ao redor da minha casa, minha família, meus negócios e meus caminhos. Como diz Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu confio em tua proteção. Toda emboscada do inimigo será interceptada pelos teus exércitos celestiais. Derrama sobre mim discernimento espiritual. Que eu veja o que não se vê com olhos naturais. Que eu perceba armadilhas antes de cair nelas. Que eu reconheça portas falsas, vozes do engano e ciladas do inimigo. Como diz Hebreus 5:14, os maduros têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Desperta meus sentidos espirituais. Eu rejeito toda cegueira e surdez espiritual. Derrama sobre mim espírito de oração constante. Fortalece-me para que eu não esmoreça. Que minha alma esteja sempre vigilante. Eu oro em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Fortalece meus joelhos.
Desperta-me de madrugada, unge minhas vigílias. Como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Que eu me torne uma torre de intercessão e um altar vivo sobre esta terra. Derrama sobre mim autoridade apostólica, autoridade para abrir e fechar portas, autoridade para repreender espíritos imundos, autoridade para pisar na cabeça da serpente. Como disse Jesus em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Eu recebo esse poder. Declaro que não sou mais presa fácil, mas sou um guerreiro revestido do fogo do Espírito Santo. Fortalece meus laços com a tua palavra. Que ela seja meu alimento diário, minha espada e meu escudo. Que eu não a leia como ritual, mas como alimento. Como diz Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que minha mente esteja repleta da palavra. Que eu a declare em voz alta. Que eu a viva. E que ela se torne minha defesa em tempos de guerra. Derrama também sobre mim um espírito de santidade. Eu quero andar em pureza, sem brechas, sem duplicidade, sem pecado escondido, sem acordos com a carne. Eu rejeito as obras das trevas. Quero ser cheio do Espírito, andar em santidade e viver separado para ti. Como diz 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Unge-me com santidade e fecha todas as brechas do inimigo. Eu me posiciono agora como soldado do reino. Como diz 2 Timóteo 2:3, sofre, pois, comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Eu aceito minha chamada à batalha espiritual. Rejeito toda passividade. Rejeito o espírito de vítima. Não sou fraco, não sou escravo. Eu sou livre e revestido. Como guerreiro, marcho contra as trevas, com a armadura completa, anjos ao redor, e tua unção dentro de mim. Eu profetizo libertação sobre minha mente, que muitas vezes foi tomada por pensamentos de derrota, medo, ansiedade, depressão, dúvidas e confusão. Como diz 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu entrego agora cada pensamento tortuoso nas tuas mãos. Quebra toda a fortaleza mental que o inimigo ergueu para me aprisionar. Senhor, destrói toda raiz de amargura, toda semente de ressentimento e toda cadeia de medo que está prendendo minha alma. Eu renuncio todo desejo de vingança, toda mágoa profunda, toda tristeza que se esconde no coração. Tua palavra em Hebreus 12:15 me adverte a guardar-me para que nenhuma raiz de amargura cresça e cause prejuízo. Eu escolho perdoar, libertar e caminhar em paz. Eu clamo para que toda opressão emocional que me paralisa seja removida agora, pelo poder do Espírito Santo. Toda angústia, todo desespero, todo sentimento de inutilidade e abandono, que sejam dissipados, que teu espírito de consolação me envolva. Como diz Isaías 61:1, ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Eu recebo essa cura, Senhor. Pai, eu entrego a ti toda a culpa que pesa sobre mim, mesmo que injusta. Toda a acusação do inimigo que se infiltrou na minha alma. Eu declaro: fui comprado por preço. Sou inocente diante do trono da graça. Tua palavra em Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu me levanto livre e justificado, com mente e alma restauradas. Eu profetizo sobre minha alma a libertação de toda prisão espiritual emocional. Prisões causadas por traumas do passado, perdas dolorosas, rejeições familiares, abusos emocionais e de confiança. Senhor, quebra agora essas algemas invisíveis. Eu clamo para que a tua luz brilhe em cada canto escuro da minha mente e do meu coração. Tu és o médico dos médicos, o restaurador das almas. Eu clamo pela restauração das emoções. Que a alegria do Senhor seja minha força, como diz Neemias 8:10. Que a tristeza dê lugar à esperança. Que o medo seja substituído pela fé. Que o vazio seja preenchido com tua presença. Que o desânimo se transforme em ânimo renovado. Que eu possa sorrir de novo, amar de novo e confiar plenamente em ti, Senhor. Senhor,
Derrama agora a unção do Espírito Santo sobre minha mente e coração. Que eu tenha discernimento para identificar pensamentos que não vêm de ti. Que eu consiga rejeitar toda mentira que aprisiona minha alma. Como diz Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu recebo tua salvação agora. Eu declaro em nome de Jesus que toda fortaleza mental erguida pelo inimigo para me prender e me fazer desistir será derrubada. Fortaleço minha fé, meu entendimento e minha vontade para caminhar rumo à liberdade completa. Eu me recuso a viver sob jugo de tristeza, medo ou culpa. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Sou livre, completo e curado. Pai, queima com teu fogo santo toda sombra emocional que impede meu crescimento espiritual e pessoal. Que toda sombra de depressão, ansiedade e tormento sejam consumidas agora. Eu me revisto da luz do Espírito Santo, que me aquece, me guia e me fortalece. Eu declaro: nas trevas eu ando como luz. Na fraqueza, sou fortalecido. Em ti, Senhor, minha alma é firme. Senhor, derrama tua graça e tua misericórdia sobre nossas vidas. Em meio a tantas batalhas, tantas dores, tantas opressões que enfrentamos, aprendemos que a vitória não vem da nossa força, mas do teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigado por nunca nos abandonar, mesmo quando caímos, quando choramos, quando duvidamos. A jornada espiritual é longa e às vezes difícil, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Como diz o Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo nas noites mais escuras, tua luz resplandece em nosso coração, iluminando o caminho para a liberdade, para a paz, para a vida abundante que Jesus prometeu. É preciso lembrar que o sofrimento não é o destino final do Filho de Deus. Jesus veio para nos dar vida em plenitude, para tirar toda a opressão, para libertar os cativos. Ele já venceu a morte, o inferno e toda a força das trevas. Por isso podemos andar confiantes, revestidos de esperança, sabendo que a nossa luta tem fim e que a coroa da vitória nos espera. Nesta caminhada, o Espírito Santo é nosso conselheiro, nosso consolador e nosso guia. É Ele quem nos fortalece quando nossas forças se esgotam, quem nos inspira a continuar orando mesmo quando parece que não há saída. Confiar no Senhor é entregar o controle. É reconhecer que só nele há poder real para mudar histórias, curar feridas e restaurar sonhos. Que esta oração tenha sido mais do que palavras. Que tenha sido um mover do Espírito em teu coração, uma semente de fé plantada, um convite à intimidade com Deus. Lembre-se sempre que Jesus está perto, que Ele ouve cada suspiro, que Ele luta por você. Não desista. Permaneça firme. Guarde esta verdade. Em Cristo somos mais que vencedores. Se você sentiu esta palavra de libertação e força, eu quero te convidar a fazer parte do nosso canal, onde juntos cultivamos a fé, o amor e a vitória em Jesus. Lá você terá acesso a vídeos exclusivos, orações poderosas e uma comunidade que ora e cresce junto. E para aqueles que desejam um contato ainda mais próximo, temos o Clube do Canal, um espaço especial para receber oração personalizada, prioridade nos comentários e conteúdos que edificam a alma. Não deixe essa oportunidade passar. Venha caminhar conosco, fortalecer sua fé, vencer as batalhas espirituais e viver a vida abundante que Deus preparou para você. Clique no link do Clube do Canal na descrição. Inscreva-se e faça parte desta família de oração e libertação. Juntos, somos mais fortes e mais firmes no propósito divino. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida agora e para sempre. Que o fogo do Espírito Santo te encha, te renove e te guarde. E que você caminhe em liberdade, cheio da graça e do poder do nosso Deus. Obrigado por estar aqui, por orar comigo, por confiar no Senhor. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe ricamente. Shalom, shalom.